Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Ario. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. Deixe seu like no começo do vídeo para estar nos ajudando. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês esse 20º episódio de Bleach, o que trouxe o Zaraki de volta e ele tá simplesmente imparável. Então, bora comentar sobre esse episódio. O episódio começa na divisão 4, com a Isanya e a Yatiro sendo atacado pelo aquele Quincy que consegue ocultar sua presença. E aquele era o Stenritter V, de Vanishing Point. Ele tenta conversar com elas ainda, mas a Yatiro já vai dando um soco na cara dele novamente, e novamente ela é quem acaba sendo machucada. Então, aquele Quincy, ele começa a explicar o seu próprio poder, como que ele funciona, que basicamente funciona de 3 formas. Na primeira, ele pode apagar sua forma, depois ele pode apagar sua existência e ele também pode apagar sua própria existência da mente de outras pessoas. Por isso, ele sendo atacado ou atacando as meninas é como se ele não existisse para elas. Ele acaba ativando a sua terceira forma, fazendo com que a Yatiro se esqueça dele. Mas quando ele vai aparecer novamente para se apresentar, a Yatiro ataca por puro instinto, só porque quando ela viu o rosto daquele Quincy, ela sentiu um incômodo e atacou. E isso acaba mesmo até assustando aquele Quincy. E a Yatiro explica que aquilo foi um ensinamento do Zaraki, que falou para ela não ignorar esses sentimentos. E quando ela encontrar alguém assim, é para ela ir e acabar com eles. Mas como o Zaraki não estava por ali, ele não ia se importar se ela fosse e matasse aquele cara. E quando o Quincy tenta atacar ela pelas costas, ela vai e revida o cortando com isso. Eu não sei vocês, mas essa luta me lembrou muito a do Zaraki contra o Tosen lá na invasão da Soul Society. Deu aquela mesma vibe disso. Ou seja, a Yatiro aprendeu muito com o Zaraki, e é na toa que ela até copia quando não consegue sentir o seu inimigo. Aquele Quincy, ele acaba ficando em choque porque não era para ele ser acertado, e não tem como isso acontecer. E a Yatiro, ela revela que a sua espada, ela acerta um alvo, não importa se ele esquive ou não, porque a sua espada tem copiadoras na frente e atrás. Por isso que quando um inimigo tenta medir a distância, maior é a probabilidade dele errar e ser acertado. E é mostrado que a Zanpakuto dela invocou 2 seres bizarros que não sabe se realmente é um tipo de invocação ou uma criação da própria Zanpakuto. É tal coisa que nem a própria Isanya consegue saber o que era aquilo, se era real ou não. No meio da discussão dos dois, um outro Quincy acaba aparecendo dentro da barreira que havia sido criada para proteger os capitães. E esse Quincy acaba com o outro, porque o Vanishing era fruto da sua imaginação, e agora ele não via mais futuro para ele. A Isanya, ela começa a ficar desesperada e pergunta quem era ele, e pede para ele sair de lá de dentro. E o Quincy diz para ela não se preocupar com os capitães, porque ele já havia os matado. E aí a Yatiro, ela começa a atacar, mas aquele Quincy se desvia e, segurando o braço dela, ele vai e quebra e fala que imaginou que o braço dela fosse feito de biscoito, assim como todos os outros ossos do seu corpo. Por isso que facilmente se quebra com o menor movimento que ela faz. E o Quincy, ele começa a falar que o maior poder do mundo é a imaginação, e tudo que ele imagina se torna realidade. E isso acaba colocando um medo tremendo na Yatiro, que ela fica totalmente em pânico. Mas nessa hora a parede do lado se quebra e o Zaraki começa a falar que havia ido até ali porque sentiu a pressão espiritual da Yatiro oscilar. Quando a Yatiro, ela vê o Zaraki, chega, os olhozinhos dela brilham, e a Isanya aproveita e pergunta aonde estava a Unohana. O Zaraki diz que ela estava morta porque ele a matou. E triste e em choque, a Isanya, ela aceita aquilo, porque se o Zaraki a derrotou, quer dizer que ele finalmente conquistou o título que era dela. E o Zaraki diz que sim, que ele conquistou. O Quincy, ele interrompe a conversa e pergunta se aquele era o Zaraki Kenpachi, e ele era tão forte assim como ele havia imaginado. Então ele ergue um palco de pedra, elevando os dois até o céu, porque aquele na sua frente era o famoso Zaraki Kenpachi, e seria uma vergonha não receber ele em um palco. O Zaraki pergunta se aquilo era algum tipo de magia ou o que, e o Quincy fala que não, era a realidade, e diz o seu nome, que é Grimm, ou Visionário. Ele é a verdadeira letra V, e sendo assim, ele consegue transformar sua imaginação em realidade. O Zaraki, ele já começa atacando, mas o Grimm, sem nem se mexer, ele apenas pensou que o seu corpo era mais forte que o aço, parando assim
a espada. Mas o Zaraki, ele só termina de cortar, porque se o corpo dele é tão forte como um aço, é só ele pensar que tá cortando o aço, e assim o Zaraki vai e corta ele. E ainda fala que a imaginação dele é insignificante, porque ele não pode criar nada que ele não possa cortar, porque ele é um Kenpachi. Essa cena foi de arrepiar, eu achei ela muito foda. Mesmo depois de ter sido ferido, o Grim, ele se levanta falando que tudo que ele fez foi imaginar que sua ferida havia cicatrizado. Graças a isso, ele pode se mexer novamente. E ele ainda pede para que o Zaraki o ataque, e ele não usará nem menos um único dedo, e o derrotará usando apenas o que tem na sua cabeça. A luta dos dois recomeça com o Grim atacando utilizando lava, e o Zaraki ele se defende muito facilmente e diz para Yatiro se mandar de lá. Então o Grim ele explica o que ele fez usando os seus poderes, e o Zaraki diz que era para ele ter avisado isso antes e parar de ficar enrolando o tempo todo. E quando o Zaraki ele pula para atacar, ele acaba caindo em uma bolha de água, e tanto ele como o Yatiro são jogados em um buraco, e o plano do Grim era matar ele ou afogado ou esmagado, então ele deixaria ele lá por uma hora dentro daquele buraco. Mas o Zaraki ele simplesmente pula de lá, atacando, quebrando tudo. O Grim ele consegue se defender, mas ele fica assustado com aquilo. E agora que a Yatiro estava de volta ao normal, o Zaraki manda ela sair de lá. E de longe é mostrado que o Asuken estava observando toda aquela luta e julgando o Grim, mas julgando com um pouquinho de respeito ainda. O Zaraki ele ali pergunta o que o Grim quer, já que ele o chamou para lutar e se diz ser o Quincy mais forte. E se ele é o mais forte, ele não quer destruir um outro mais forte ainda. O Zaraki parte para cima atacando. Enquanto se defende, o Grim ele pensa nas palavras dele, de como ele nunca sentiu raiva de ninguém, porque ele é o mais forte. Ninguém nunca ousou ir contra ele, mas naquele momento ele tá sentindo uma vontade muito grande de acabar com o Zaraki. E ele faz uma cara totalmente bizarra e cria várias armas e foguetes e começa a atacar o Zaraki. Mas o Zaraki ele tanca tudo aquilo dali muito facilmente e ainda tira uma onda da cara do Grim, falando que ele finalmente usou as suas mãos. E depois disso, o Zaraki ele faz uma sequência de ataque tão absurda que mesmo ele sendo atingido, ele não para de atacar e de cortar o Grim, ao ponto dele nem conseguir pensar a tempo disso, antes de ser atingido. E isso faz o Grim começar a imaginar que ele vai perder. E o Zaraki ele percebe isso. O Grim ele consegue se recuperar daquilo e ele agradece ao Zaraki, porque graças a ele, agora ele apagou qualquer pensamento sobre a sua morte da sua cabeça. E o Grim ele cria outro de si, não uma cópia, mas sim outro ser, um segundo Grim. E agora, com os dois juntos, o poder da imaginação dobra e eles simplesmente invocam um meteoro que destruirá a Sereitei e o Zaraki junto, e apenas ele, Grim, estará vivo. O Zaraki ele acaba que não fica assustado, ao contrário disso, ele fica super empolgado, porque ele nunca havia cortado um daqueles antes, e agora ele tem essa oportunidade, e ele vai e chama pela sua espada, que é a Nozarashi. Nome! Nozarashi! Finalmente a gente descobre qual é o nome da espada dele. É simplesmente muito foda, com ela se tornando uma espécie de cutelo gigantesco, e isso faz o Grim ficar totalmente em pânico, com muito medo, e isso faz com que ele crie vários outros de si, a fim de acabar com o Zaraki, prendendo ele no espaço, porque ali seria o fim do Zaraki. Mas o Zaraki ele corta isso, o espaço junto com o Grim, todos ali de uma vez só. O Grim ainda tenta explodir o Zaraki, mas ele também sai vivo dessa. Então o Grim ele decide se transformar em um monstro a fim de acabar com o Zaraki, mas o Zaraki vai e acerta ele muito rapidamente, porque ele já sabe que o Grim o transformou em um monstro dentro da sua própria cabeça, e o Grim acaba caindo derrotado, e o Zaraki vai até lá embaixo falar com ele, e lá o Grim ele fala que não foi a sua imaginação que o derrotou, ao contrário do que até mesmo o próprio Zaraki imaginou. Ele já tinha conseguido imaginar todos os poderes dele, e quem o derrotou mesmo foi aquele seu corpo, que é revelado sendo apenas um cérebro, e aquele corpo também era fruto da sua imaginação, e assim
ele nunca levantou um dedo durante toda essa luta, mas ele também perde a luta e o seu corpo acaba se desfazendo, sendo aquele o fim do Grammy. E agora que chegamos ao fim desse episódio, eu quero deixar um questionamento para vocês. Durante a gravação desse vídeo, eu comecei a pensar, algum outro capitão teria alguma chance contra o Grammy? E eu, sinceramente, não consegui pensar em alguma forma de outro capitão vencer. Talvez com um roteiro muito bem escrito seria possível, mas extremamente difícil. Só o Zaraki conseguiria vencer aquilo, e ele venceu com extrema facilidade ainda. Não foi tão fácil, mas foi fácil pro Zaraki. O Zaraki é outro nível em tudo ali. Então, se você gostou, espero que você já tenha deixado seu like. Se não deixou, deixa agora aqui no finalzinho do vídeo. Comentem quem venceria e por quê. Tem que comentar o motivo, é claro. Do mais, era só isso. Valeu, falou.